Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga. E como a gente comentou ontem no nosso vídeo sobre a final da Copa América, hoje vamos conversar um pouco sobre a final da Eurocopa, Itália contra a Inglaterra. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante. São duas equipes que se mostraram com um futebol bem legal ao longo de toda a competição. Mas é claro que se a gente conversasse lá no mês passado, antes da própria Euro começar, acho que ninguém aqui colocaria Itália e Inglaterra na final, né? Provavelmente a gente colocaria a França, a Bélgica, até mesmo a Alemanha, talvez, a Portugal, né? A Holanda, quem sabe, mas eu acho que Itália e Inglaterra acabarão ficando um pouco para trás. É, então, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, uh, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai colocar por aqui. Finais da NBA rolando, final de Euro, final de Copa América, o Brasileirão pegando fogo, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, tudo que você puder saber do mundo do automobilismo também vou estar trazendo. Então, vamos começar a conversar um pouco sobre essa final da Eurocopa, tá? A final da Euro acaba sendo um evento bem interessante se a gente for pegar o que foi mostrado pelas equipes ao longo da competição. Como a gente falou, acho que ninguém aqui no começo da Euro colocaria uma final entre Itália e Inglaterra. Mas ao longo da própria Euro, acho que Itália e Inglaterra foram acabando mostrando que poderiam ser possíveis finalistas, né? Acabaram entrando nesse grupo de possíveis finalistas. A Itália mostrou um bom futebol, um baita futebol dentro da própria primeira fase, enquanto a Inglaterra, apesar de não ter sido um futebol tão interessante que a Inglaterra demonstrou, a própria chave da Inglaterra, né? A outra seleção mais forte que tinha dentro da própria chave era a Holanda, que acabou caindo para a República Tcheca logo nas oitavas. Enquanto a Inglaterra, com um coletivo até bem legal, acabou avançando. Falando um pouquinho da Inglaterra, eu tenho meus problemas com o Gareth Southgate, apesar de ser uma geração nova que vem jogando muito bem dentro da própria Premier League, que é o maior campeonato de futebol do mundo. Uh, eu acredito que a seleção inglesa poderia estar melhor, tá? Uh, o principal exemplo que eu vou dar aqui é o Kyle Walker, mas aí é uma opinião pessoal minha. Eu tenho amigos que gostam bastante do Kyle Walker. Eu tenho minhas ressalvas com ele, ainda mais que dentro da própria posição dele na lateral direita, ainda tem o Wan-Bissaka do Manchester United e o Alex Arnold do Liverpool. Eu acho que os dois são mais laterais, inclusive são melhores, são mais jogadores do que os dois que foram convocados, que acabaram sendo o Kyle Walker e o Kieran Trippier do Atlético de Madrid. Já na lateral esquerda, o Luke Shaw até calou minha boca, né? Ele não vinha bem no Manchester United, mas ainda era titular, mas tinha até ele melhorou até com a sombra do Alex Telles, mas não vinha jogando tão bem. E você tem na reserva dele o Ben Chilwell, que foi, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo da Premier League e da Champions League. Né? Tanto que o Chelsea acabou sendo campeão da Champions. Mas o Gareth Southgate acabava optando por utilizar ali o Luke Shaw. E até o Shaw calou minha boca, até porque vem jogando muito bem, vem dando boas assistências, bons passes e vem ajudando a própria seleção inglesa. O Jadon Sancho não pode ser reserva nesse time. Acredito que o Southgate erra deixando ele no banco, até pela habilidade que ele já demonstrou. Não à toa foi vendido do Borussia Dortmund para o Manchester United agora, acho que 90 milhões de euros, se eu não estou enganado. Então, é um cara que não pode ficar no banco. Mas eu acho que o meu principal problema com o Gareth Southgate é que eu acho que ele é um pouco covarde demais, né? Ele não. Eu acho que ele tem um pouquinho de medo de mudar a situação dentro do jogo. Ele, muitas trocas que ele faz são 6 por meia dúzia. É o Phillips pelo Henderson, ou o Walker pelo Trippier, ou o Sterling pelo Sancho, ou o Kane pelo Calvert-Lewin. E ele tem jogadores ali no banco que podem auxiliar.
a gente já fala do pênalti, do golpe de sorte que a Inglaterra teve contra a Dinamarca. Mas durante o jogo contra a Dinamarca, beleza, o Kane é o melhor centroavante inglês, ele foi artilheiro da Premier League não sei quantas vezes, ele tem habilidade, só que ele tem uma característica que é ser mais um pivô, o cara que recebe a bola e vai tocar para alguém de trás ou vai girar e vai finalizar. No banco, ele tinha o Rashford. O Rashford é um cara mais de velocidade, que joga mais na ponta no Manchester United, mas consegue fazer também a função de atacante. Naquele momento, com a Dinamarca um pouco mais cansada, eu acho que não era o momento de você manter o Kane. É claro, pô, você pode olhar e falar assim, pô, mas ele vai tirar o Harry Kane? Vai, vai mudar a característica dentro do jogo. Eu achei o Southgate um pouco covarde nisso ao longo de toda a Euro, né? Haviam algumas situações que você percebia a zaga adversária um pouco mais cansada e você pensava assim, o Sancho e o Rashford vão acabar, né? Destruindo. E ele não colocava nenhum dos dois. Ou se colocava o Rashford, acabava colocando no lugar do Sterling, né? Então eu acabo tendo essas diferenças. Mas é inegável que a Inglaterra tem uma geração maravilhosa com o Sancho, que a gente já falou aqui, o Rashford, Mason Mount, Phil Foden, o Jack Grealish, grande nome, o Jack Grealish, vem jogando muito bem mesmo vindo do banco. O Phillips, um baita volante que o Marcelo Bielsa achou lá no Leeds. Então a Inglaterra tem até uma geração legal, e fora os nomes que eu falei que não foram convocados, o Alexander-Arnold, o Wan-Bissaka, existem o Tammy Abraham, centroavante do Chelsea, claro que Harry Kane e Calvert-Lewin acabaram sendo mais interessantes, inclusive porque o Tammy Abraham foi reserva do Timo Werner, então a Inglaterra acaba tendo uma geração bem legal. O grande problema da Inglaterra é que, né, como eu posso dizer, né? Os caras. Teve VAR, né? Aquele lance do Sterling. E os caras acabaram interpretando que foi pênalti. Eu acho que não foi. Pra mim, o Sterling já tá caindo quando ele recebe o toque do zagueiro dinamarquês. E é aquele negócio, né? Os ingleses que vivem criticando o Neymar. Os ingleses que vivem fazendo brincadeira com o Neymar na época de Copa estão sendo os caras que mais se jogam. Eu acho que os ingleses se jogaram mais do que o Neymar. Os ingleses se jogaram mais na Eurocopa do que o Neymar se jogou a Copa América inteira, né? É aquilo que a gente já comentou no vídeo do Neymar. O Neymar, ele pode ser Kaikai? Pode, mas, cara, pega um pesado com o Neymar. Ele recebeu uma falta contra o Peru que eu olhei e falei assim, gente, alguém amarelo neles pra avisar, não vai acontecer esse tipo de falta aqui não. E os ingleses continuam se jogando. É que nem aquele cara lá, pra você ver, ele é tão relevante na história do futebol que eu nem lembro o nome dele. Eu acho que ele jogava no Brighton, não sei lá. Zero relevância pro futebol mundial. Não lembro nem se passou pela seleção inglesa. Então, né, quem é ele pra falar do Neymar? Mas ele vivia falando, o Neymar é caicai, o Neymar é isso. Porra, olha pra sua própria seleção, irmão. O Kane, quase 2 metros de altura de inglês, se jogando, recebendo um toquezinho de um cara de 1,5 m da Dinamarca e caindo. Pô, sacanagem. Quem são vocês pra falar do Neymar? Pô, fica aqui a minha indignação. Eu uso até esse bordão que eu gosto de ficar brincando com os meus amigos no WhatsApp. Mas fica aqui a minha indignação com a seleção inglesa. Cara, vocês não têm mais moral nenhuma pra falar do Neymar. Se ano que vem na Copa vocês falarem do Neymar, é dever moral do torcedor brasileiro fazer um compilado de se jogadas, de diving dos caras da Inglaterra. É dever moral nosso. Pô, não tem como, cara. A Inglaterra, beleza, chega na final com méritos, mas com muito mais sorte do que méritos, tá? Se tivesse, se tivesse encarado Portugal, França ou a Bélgica, teria rodado. Agora vamos falar um pouco da Itália. A Itália, que vem de um ciclo que não rendeu Copa do Mundo, vale lembrar, a Itália não foi à Rússia. Chegou o Roberto Mantini, que, cara, transformou a Itália numa máquina, né? Acho que já são quase 30 jogos sem derrota da Itália. Então,
E a Itália também com jogadores legais ali, apesar de alguns já estarem chegando nos 30 anos, né? Aquela idade que a gente começa a olhar e pensar assim, pode aposentar daqui a pouco. Ah, mas o auge já foi, o auge já passou. Mas a Itália tem um coletivo bacana e o Roberto Mancini tem aquele negócio que eu acabei de criticar no Gareth Southgate. Um exemplo é o jogo contra a Espanha, onde o Ciro Immobile, que é inegavelmente o melhor centroavante italiano hoje, o Ciro Immobile não vem rendendo nessa Copa, né? A maioria dos gols da Itália saem mais por jogadas do Insigne, ou do Chiesa, ou do Berardi, ou mais pelos pontas, né? Ou até mesmo pelos alas, que são o Di Lorenzo com o Spinazzola. Aliás, uma pena que o Spinazzola rompeu o ligamento, vai perder a final, porque era o melhor jogador da Itália na Euro, tá? Mas voltando à questão do Immobile. Contra a Espanha, o Mancini sacou o Immobile e colocou o Berardi. O Berardi é um ponta. Ele transformou o Chiesa num ponta esquerda, o Berardi num ponta direita e o Insigne fazia a função ali de centro. Não de um centroavante, porque o Insigne acho que tem 1,60 m. O Insigne é bem baixinho, talvez ele não tenha corpo para ganhar da zaga. Mas a questão da própria velocidade, o Laporte e o Eric Garcia, o Pau Torres, depois que entrou, já não conseguiam ver. E aí quando a Itália acaba tomando o empate, né, ele volta ao esquema de centroavante para colocar o Belotti. Então o Mancini não tem medo de mudar durante o jogo. Outro exemplo é o próprio Di Lorenzo. O reserva do Di Lorenzo hoje é o Rafael Toloi, brasileiro, passou pelo São Paulo, passou pelo Goiás, está há muito tempo lá na Atalanta e foi chamado pelo Roberto Mancini para se naturalizar italiano e acabar defendendo a Azurra nessa Eurocopa. O Rafael Toloi, quando ele entra, ele assume mais uma função como o Danilo faz hoje na seleção do Tite. Ele joga na lateral direita, mas em uma situação de ataque ele não vai subir, como por exemplo o Spinazzola subia, e o Emerson Palmieri, acaba subindo também. Ele forma uma linha de 3 na zaga com o Bonucci e o Chiellini, que com todo respeito ao Toloi, ele não amarra nem a chuteira dos dois, mas é impressionante como o Bonucci e o Chiellini elevam o nível de jogo de qualquer companheiro. O Toloi vem fazendo bom trabalho quando ele entra. O meio da Itália nessa formação, quando o Rafael Toloi acaba entrando, e até mesmo o próprio Di Lorenzo fazendo isso às vezes, você tem o Verratti, o Jorginho e o Barella, e o Barella acaba abrindo um pouco mais na direita, o Emerson fazendo ali a esquerda, com o Jorginho e o Verratti fazendo ali uma função mais de meio. Então o próprio esquema 4-3-3 da Itália acaba sendo alterado para um 3-4-3 ao longo do jogo. Então isso é bem legal de estar vendo. E a Itália tem o melhor ataque da Euro, vem fazendo boas atuações, até mesmo quem vem do banco, o Locatelli vindo do banco, o Pessina vindo do banco. Então, a Itália tem um conjunto, acho que mais forte do que a própria Inglaterra, além de seu treinador aceitar alguns investimentos ao longo do jogo e poder mudar e surpreender até mesmo as defesas adversárias. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa final da Eurocopa. Vai da Itália, vai da Inglaterra. Quero saber de vocês se vocês acham que alguma outra seleção merecia mais essa vaga do que a Inglaterra ou a Itália, se alguma seleção, na opinião de vocês, jogou melhor do que essas duas. E é isso. Quero agradecer mais uma vez vocês terem passado nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever, deixa o like e ativa o sininho. Vamos ajudar o canal a crescer. E eu vou ficando por aqui. E no domingo, 4 horas da tarde, Itália e Inglaterra. Let's go England, it's coming home. Ou Forza Azzurra, it's coming Rome, né? Que a torcida da Itália está usando agora. O futebol está indo para Roma. Então eu quero saber se a taça vai ficar lá por Londres ou se ela vai pegar um voo da Alitalia para ir lá direto para Roma, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.